Vem cá, me diz uma coisa, o que você faria por 1 bilhão de euros? É muito dinheiro. É muito dinheiro, mesmo. Eu não consigo calcular quanto dinheiro que é. Eu não sei, não faço ideia. Mas essa grana pode parar na conta de Max Verstappen em breve. A bomba do dia de ontem, e eu espero que dê tempo para eu editar esse vídeo para publicar para hoje, se você estiver assistindo na sexta-feira, ou se não no máximo na segunda-feira, é que Max Verstappen teria, eu vou colocar neste contexto, teria aceitado a proposta da Aston Martin, que pagaria por 5 anos de contrato o valor de 1 bilhão de euros. 200 milhões de euros por temporada para ele se juntar à equipe do Papai Stroll. Sério, a infância do Lance Stroll deve ter sido muito feliz, porque ele deve ter recebido tudo quanto é brinquedo legal, sabe? Autorama, Ferrorama, videogame de última geração. Então, vamos conversar sobre isso? Não, sobre a infância do Lance Stroll, não. Sobre essa proposta que Max Verstappen teria aceitado da Aston Martin, o que seria uma grande bomba para o começo de 2025. Bomba naquelas, porque para quem acompanhou os últimos acontecimentos relacionados à família Verstappen com a Red Bull, para quem acompanhou o caso do Google Drive to Survive do Christian Horner, o Horner Gate, para quem acompanha o Verstappen e todas as suas reclamações em relação ao desempenho do carro, principalmente no ano passado, e as informações que eles têm, que são melhores do que as nossas neste momento, sobre o desenvolvimento do motor da Red Bull em parceria com a Ford, não chega a ser uma surpresa. E ir para a Aston Martin faz todo o sentido do mundo, porque é um alinhamento de astros tão perfeito que, se o Verstappen não for, desculpa, é muito estranho ver ele recusando um conjugar de fatores tão grande que só o beneficiaria. E não sei, eu sonho com uma dupla Verstappen e Alonso, mas eu acho que não vai vingar. E digo mais, o Alonso meio que cantou essa bola um pouco antes, no começo do ano, quando fez uma declaração bem discreta, o que pode sim sinalizar que Verstappen está indo para a Aston Martin, mas não para ser companheiro do Fernando Alonso. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a possível ida de Max Verstappen para a equipe Aston Martin por um contrato bilionário. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo do automobilismo, curtem a Fórmula 1, curtem o Verstappen, curtem a Red Bull. Eu fico na dúvida para saber quantos fãs da Red Bull vão migrar para Aston Martin. Porque tem uma galera na internet que defende a equipe dos energéticos até debaixo d'água. Tem uma galera que entende que Christian Horner é Deus. Mas eu sei que é muito porque tem o Verstappen pilotando aquele carro. Quando ele sair da equipe dos energéticos, eu quero ver como é que fica a popularidade da Red Bull. Vai ter muita gente que vai ficar na equipe, mas vai ter uma boa galera que vai sartar de banda de lá, e essa frase revela a minha idade. O que temos no momento? Nós temos rumores. O problema é que os rumores vêm de fontes fortes no Reino Unido, que afirmam que o Verstappen já teria aceito a proposta da Aston Martin, que é essa de 1 bilhão de euros, e que nesse momento o Papai Stroll está correndo o mercado em busca de patrocinadores, com a informação de que a equipe já tem Max Verstappen para 2026. Contrato de 5 anos, Verstappen ficaria entre 2026 e 2030, e dentro dos fatores combinados, e por isso que eu digo que seria muito estranho se o Verstappen não fosse para a Aston Martin, o Max voltaria a trabalhar com a Honda, que foi uma parceria vencedora com a Red Bull, e é curioso ver como que a Honda, que foi muito criticada pelo Fernando Alonso enquanto ele passou pela McLaren e realmente não deu certo aquela parceria, e depois descobriu que o problema não era exatamente a Honda, mas sim também o carro da própria McLaren, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas
O Verstappen volta a trabalhar com a Honda e volta a trabalhar com o Adrian Newey, o projetista dos carros que deram 80% das vitórias que o Verstappen tem na carreira. E um cara que sabe construir carros e sabe construir carros sob medida para pilotos como Max Verstappen. O histórico do Newey mostra que ele até prefere ter pilotos como o Verstappen, pilotos mais ariscos, pilotos que gostam de uma dirigibilidade mais complexa, que aí permite que o Newey desenvolva carros, projete carros mais ousados também. Então, onde que está a deixa do Fernando Alonso nessa história toda? Recentemente, ele disse com todas as letras que poderia sinalizar também uma saída do Alonso da categoria? Poderia. E deixou, de repente, essa dica para que outras pessoas interpretassem dessa forma. Então, vamos somar os pontos e vamos somar as peças desse quebra-cabeça. Se o Verstappen for para Aston Martin por essa grana, e eu não acho que o Verstappen está na Fórmula 1 por causa do dinheiro. Eu acho que ele é o piloto mais bem pago do grid nesse momento. A Red Bull paga para ele quanto? Entre 22 e 50 milhões de euros? Mais ou menos, minto, eu vou me corrigir agora. A Red Bull paga para o Max Verstappen 70 milhões de euros por temporada. Ele é o piloto mais bem pago da categoria. Mas eu não acho que o Verstappen está pelo dinheiro. Eu entendo que ele está na Fórmula 1 ainda porque ele sente desejo, ele sente paixão, ele gosta do que ele está fazendo. Ele não é, sei lá, um Kimi Raikkonen da vida que estava lá pelo dinheiro, mas estava de saco cheio de tudo. Apesar de eu sentir o Verstappen às vezes de saco cheio da Fórmula 1, das burocracias da Fórmula 1, das coisas mais politicamente corretas da categoria, e eu começo a entender e às vezes concordo com o Verstappen em relação a isso, porque às vezes a burocracia é muito chata. E no caso da Fórmula 1, ter que aguentar os mandos e desmandos do Mohammed bin Sulayem é realmente muito complicado. Então, eu acredito que o Verstappen vai para Aston Martin, se é que ele vai. Acredito que ele vai, particularmente se ele deixar essa bola passar, para onde que ele iria? Para a Mercedes? Só se a Mercedes tiver um projeto fantástico. Se bem que o histórico da Mercedes é muito bom para mudanças de regulamento, né? A era híbrida não nos deixa mentir. Mas com essas condições todas favoráveis, o Verstappen vai para Aston Martin para seguir conquistando vitórias e títulos, seguir quebrando recordes, seguir se alimentando da possibilidade de seguir vencendo. Para aquelas pessoas que realmente acreditam que o Verstappen, o Super Saiyajin nível 4, que ele só dirige carroça e que só vence carro que não tem condições de vencer, e eu entendo que 2024 foi o ano mais complexo para o Verstappen neste aspecto, porque na maior parte da temporada ele não teve o melhor carro. Então, para quem defende que o Verstappen é um baita piloto porque ele só dirigiu carroça, tá aí uma tese quebrada. Porque se ele for para Aston Martin, ele vai atrás de um projeto que permite que ele continue a vencer na Fórmula 1. Porque é um motor ou um desenvolvedor de motores que tem histórico e que já sabe como o Verstappen trabalha, um projetista que já sabe como o Verstappen trabalha, uma equipe que, por mais que a gente diga que o Lawrence Stroll é um fanfarrão, é um cara que é um playboy que está a fim de gastar dinheiro, a Aston Martin investiu em túnel de vento, investiu pesado numa parceria com a Honda, está se estruturando com ótimos profissionais. A Aston Martin não está para brincadeira. O papai Stroll não está para brincadeira. Ele está jogando toneladas, rios, universos de dinheiro porque ele quer ter o título mundial. Digo mais, ele ainda alimenta o sonho de fazer o Nepo Baby mais odiado da história da Fórmula 1, doravante conhecido como Lance Stroll, ser campeão do mundo. E eu disse num vídeo que eu gravei lá no meio do ano passado, que eu falei com todas as letras: nós estamos preparados para o Lance Stroll ser campeão do mundo? Eu acho que não. Mas
ano após ano, com todo esse avanço e progresso da Aston Martin, isso está cada vez mais próximo de acontecer. Vocês podem discutir o talento do Lance Stroll, podem discutir a capacidade dele dirigir, mas vai chegar uma hora que a Aston Martin vai acertar, vai ter o melhor carro do grid, e aí o Lance Stroll não vai ter muito o que fazer a não ser girar para a esquerda e para a direita. Max Verstappen está olhando para um projeto. Da mesma forma como Lewis Hamilton olhou para um projeto quando aceitou ir para a Mercedes, da mesma forma como Ayrton Senna olhou para um projeto quando tentou ir para a Williams já em 91, ele já via o caldo meio azedar na McLaren em 91, então de 91 para 92 ele tentou ir para a Williams, não conseguiu. Da mesma forma que Michael Schumacher viu um projeto na Ferrari, na verdade lá ele encontrou um desafio. O projeto foi construído ao longo do tempo quando ele construiu a ONU dentro da equipe. Mas ele, de qualquer forma, viu um desafio, viu um projeto. Então, os grandes campeões do mundo nos últimos anos, não só eles foram buscar o melhor carro para vencer, como eles buscaram os projetos mais sustentáveis. Eu não acho mais, não defendo mais a tese e opinião, que o Lawrence Stroll é um aventureiro, é um fanfarrão, é um cara que não tá nem aí pra paçoca pra Fórmula 1. Não defendo mais essa tese. O cara tá investindo muito pesado para construir uma equipe de ponta. E ele está conseguindo. Eu acredito que daqui a 2 ou 3 anos a Aston Martin vai mesmo bater roda com Ferrari, Mercedes e McLaren. Eu acredito com todas as letras. Da mesma forma como eu acredito também que a Red Bull vai entrar em declínio. E o Verstappen sabe disso. Ele, mais do que eu e você, sabe disso porque ele está dentro da equipe. Ele sente o clima, ele sente o ambiente e ele sabe, melhor do que eu e você, que muito do mérito que ele teve na Fórmula 1 foi porque ele dirigiu carros em condições de entregar vitórias e campeonatos. Ele, em 2022 e 2023, conquistou os campeonatos com o melhor carro. Em 2021, na maior parte do tempo, a Red Bull tinha o melhor carro. E em 2024, não tendo o melhor carro, pelo menos no primeiro terço da temporada, ele construiu a gordura que praticamente garantiu o título mundial, ou pelo menos fez com que ele tivesse condições de lutar contra o Lando Norris, que foi extremamente incompetente e conseguiu fazer menos pontos que o Verstappen, mesmo tendo o melhor carro. E aí tá o mérito do Verstappen. Garantiu o título porque era melhor que o Norris, mesmo não tendo o melhor carro. De novo, vai ser muito estranho para mim se o Verstappen não for para Aston Martin. Mais estranho ainda vai ser se ele aceitar uma proposta da Mercedes. E nada contra a Mercedes, tá? Porque vamos considerar que os rumores estejam certos. Se eles estão certos, o Verstappen fechou com a Aston Martin. Mas para tirar o Verstappen agora da equipe do Papai Stroll, a Mercedes vai ter que colocar muito mais dinheiro do que o Sr. Lawrence Stroll. E eu não acho que a Mercedes vai fazer isso. É uma operação que tem limite de grana. E mesmo com patrocinadores fortes que a Mercedes tem a Petronas, tem a Ineos, mesmo com todo o dinheiro que rola na equipe, não acho que eles vão ser kamikazes para jogar 1,5 caminhão de dinheiro na porta da casa do Verstappen para tirar o cara da Aston Martin. Então, não tô cravando. Se acontecer, vai ser uma bomba, com certeza, o maior contrato da história da Fórmula 1, mas dá para dizer que é muito crível essa possibilidade ou essa história do Max Verstappen ir para a Aston Martin. Tão crível que já dá para ver o piloto holandês utilizando o verde em 2026.